os pais, tudo direitinho, do jeito que a gente sempre faz, tá bom, irmãos? Muito bem. Dito isso, você com a sua aula na mão, abra sua Bíblia comigo lá no profeta Isaías, capítulo 46, versículos 9 a 11. Isaías 46, versículos 9 a 11. Nós demos início a essa nova série de palestras chamada Pilares da Fé, agora no mês de maio. Mas talvez tenha ficado um pouquinho solto assim a abertura dessa série. Então nós vamos fazer como se fosse uma segunda abertura hoje, pode ser? Na semana retrasada, o pastor Milton começou falando sobre a Trindade. E hoje nós vamos dar continuidade falando sobre o Deus Criador. Mas eu quero chamar a sua atenção, então, de que agora, de agora para frente, até o final do mês de julho, nós vamos fazer uma grande série sobre pilares da fé cristã. E antes de começar a estudar, eu quero te dizer por que a gente definiu fazer esse tema. Eu tenho me preocupado bastante sobre a importância de nós termos fundamentos doutrinários mais claros. À medida que uma igreja cresce, à medida que a igreja floresce, e nós recebemos mais pessoas e crescemos como pessoas, nossos filhos crescem, fazem profissão de fé, nós sempre temos o desafio de, digamos assim, reajustar ou, digamos assim, revisitar alguns fundamentos doutrinários para que a gente não se perca no caminho, para a gente não se perder no caminho. Eu queria que você pensasse em pilares da fé bíblica ou em doutrina como uma palavra muito positiva. Há um problema no meio evangélico nosso contemporâneo, no evangelicalismo brasileiro, de que todas as vezes que você ouve a palavra doutrina, as pessoas tendem a ouvir a palavra doutrina como sinônimo de engessamento. Então, se você tem uma doutrina muito clara, quer dizer que você é engessado demais. Quer dizer que a sua fé é engessada demais. E isso é algo que a gente precisa, de fato, vencer no nosso meio. A gente, às vezes, tem essa ideia no evangelicalismo que a espiritualidade ela só é autêntica se ela não tiver nenhum tipo de planejamento. Espiritualidade só seria muito boa se você não planejar, se você não organizar, se você não tiver liturgia, se você não tiver uma doutrina muito clara e muito estabelecida. Então existe uma tendência assim, por exemplo, se você faz um culto ordeiro, que tem uma liturgia, que tem uma pregação planejada, que tem os louvores previamente escolhidos, isso não é muito espiritual não. Por quê? Porque é muito planejado. E se é muito planejado, não deixa Deus agir. Já ouviu coisa assim? Já ouviu? Provavelmente você já ouviu. O que é muito espiritual? Uma coisa que não tem muito planejamento nem intervenção humana. A gente faz um culto assim, vamos deixar Deus guiar. A gente chega lá, e a gente vai cantando, e aí a gente muda tudo. E aí o pastor rasga o esboço e fala, quer saber, eu não vou pregar esse negócio que eu planejei, não, eu vou pregar outra coisa. Uau, nossa, agora vai ser espiritual, hein? Porque agora ele rasgou o que ele planejou, agora vai ser fogo puro esse negócio aqui. A gente tem uma ideia, um tanto errada, de que espiritualidade só é autêntica se ela for espontânea, se ela não tiver planejamento nenhum. Só se ela surgir do nada, assim. Se ela aparecer, pum, acontecer, poxa vida, agora é muito espiritual. Mas se a gente planejar, você está engessando demais o culto, pastor. Você planejou até essa aula, que aula escrita, poxa vida. Você engessou o Espírito Santo de Deus, tá doido, aí é o Espírito todo engessado aqui. Gente, essa visão é errada. Ela é errada sobre todos os aspectos imagináveis que a gente puder ter. Porque o nosso Deus é um Deus de ordem. O nosso Deus é um Deus de planejamento, um Deus de decreto. Ele fez todas as coisas segundo sua própria vontade. Deus fez todas as coisas dentro de um planejamento. Deus fez o universo em 7 dias. Trabalhou 6, descansou 1. Tudo no projeto de Deus é planejado. Quando Deus foi definir os limites do culto e da adoração no Antigo Testamento, o que é que Deus fez? Mandamentos, lembra? Como é que o tabernáculo foi construído? Moisés acordou e falou assim, quer saber? Vou fazer uma barracona para a gente fazer culto. Foi assim? É assim que está lá em Levítico, em Números, em Deuteronômio? Vou fazer uma barraca aqui. Como é que você quer, Moisés? Deixa eu ver. Vamos fazer do meu jeito aqui. Vamos pôr aqui uma tendazinha, pôr uma madeira aqui e tal. Não foi isso não. Deus disse que madeira que tinha que pôr. Qual a madeira que tinha que pôr, Deus falou. Não deu nem opção para fazer, vou fazer da minha madeira, eu quero fazer de acácia, eu quero fazer não sei o que. Não, você vai fazer da madeira que Deus mandou. E essa cortina aqui, da cor que Deus mandou. E esse negócio aqui, do jeito que Deus mandou. Tá aqui, a lista todinha. Inclusive é aquela parte da Bíblia que normalmente crente pula. Não é? Vai lendo bem, chega nessa hora, muita regrinha, Deus, hein? Vamos pular, quero uma coisa mais espiritual. Isso também é espiritual.
E o nosso Deus é o Deus de ordem. E a gente precisa mudar essa concepção nossa. Porque senão, às vezes, a gente cultiva uma espiritualidade que ela precisa ter menos doutrina e menos base para ela supostamente ser mais espiritual. Mas o que eu quero convencer você com essa série, tentar te levar a perceber que pilares da fé cristã é que, na verdade, nos dão liberdade. Deixa eu te falar algo que talvez vai ser bem contraintuitivo. Quando a gente acha que a verdadeira espiritualidade ela é 100% espontânea, a gente fica escravizado para as nossas próprias paixões, para as nossas próprias preferências e os nossos próprios gostos. Mas quando a gente cultua a Deus e vive com Deus segundo o querer dele, nós somos livres das preferências dos homens e livres para obedecer a Deus como ele quer. Essa deveria ser a nossa lógica. Se toda a nossa espiritualidade fosse espontânea e só segundo as nossas paixões, a gente ficaria preso àquilo que a gente sente. Aquilo que a gente sente é o que definiria a nossa espiritualidade. Aquilo que a gente quer hoje é o que definiria a nossa espiritualidade. Mas quando a gente está firmado em cima da palavra de Deus e daquilo que Deus revelou para a gente pode dizer o seguinte: opa, agora eu sou livre de opiniões de homens e de desejos de homens e de preferências de homens, porque eu estou firmado sobre a palavra de Deus. A gente precisa restaurar isso verdadeiramente no nosso coração. E isso precisa ser tão importante porque talvez essa mentalidade evangelical ela foi tomando tanto o nosso coração que a gente não consegue, às vezes, ver Deus na ordem, no silêncio, num culto mais formal, não é? Você já deve ter lidado, por exemplo, com várias pessoas crentes que elas vêm num culto normal, sabe? Um culto assim, culto. Liturgia. Aí teve um louvor bacana, aí teve uma pregação, aí às vezes até teve o sacramento, assim, a Santa Ceia. Mas não foi tão veemente assim, não foi nada muito intenso. A pessoa fala: como é que foi o culto hoje? Foi bom. Bom, assim. Não foi aquele derramado espírito, não, mas foi bom. Por que é que não foi? Porque não foi espontâneo demais? E se a gente começasse a entender que quando a gente está firmado na palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus, com a doutrina certa e boa, correta, independe do que a gente sente, independe do que a gente experimenta de maneira sensitiva. Essa é a vontade de Deus? Então a gente está segundo a vontade de Deus. Isso é bênção para nós. Entende o que eu estou dizendo? Não é que as nossas emoções não tenham espaço e não sejam importantes, mas a gente também não poderia viver só por elas. Pilares da fé bíblica é uma expectativa de que nesses próximos 2 meses a gente possa revisitar pontos doutrinários que são fundamentais para nós, sem os quais a gente viveria como meninos agitados sendo levados para um lado e para o outro por qualquer vento de doutrina. A gente precisa de doutrina. Doutrina não é coisa só para teólogo, doutrina não é coisa só para seminário, doutrina é coisa do povo de Deus. Doutrina é o ensino de viver correto para a glória de Deus. Bom, dito isso, vamos estudar então? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Deus Criador. Porque toda boa doutrina começa com Deus. Na última aula e primeira aula a gente começou com a Trindade. E hoje a gente vai falar sobre o Deus que cria todas as coisas, governa sobre elas e sustenta todo o universo. Então olha na sua Bíblia comigo lá em Isaías 46, versículos 9 a 11. Olha o que diz a palavra do Senhor. Lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Do Oriente convoco uma ave de rapina, de uma terra bem distante, um homem para cumprir o meu propósito. Preste atenção nessa frase agora. O que eu disse, isso eu farei acontecer. O que planejei, isso farei. Esse texto é um dos textos da palavra de Deus que nos ensina muito claramente que Deus Pai, que o nosso Deus, que o Senhor Criador de todas as coisas, que o Deus Trino é um Deus todo-poderoso. Saber e defender que Deus é todo-poderoso é um princípio fundamental de doutrina. Nós não cremos em um Deus limitado. Nós não cremos em um Deus que não possa alguma coisa.
Nós não cremos em um Deus cujos limites sejam estabelecidos como se fosse um ser humano. Não, nós cremos em um Deus todo-poderoso. Nós cremos em um Deus capaz, por exemplo, de inclusive anunciar o futuro para nós, porque Ele não apenas conhece o futuro, mas estabelece um plano para tudo quanto vai acontecer. Deus não conhece o futuro só porque Deus tem capacidade de ver o futuro. Deus conhece o futuro, aquilo que ainda irá acontecer para nós, porque Ele decretou essas coisas, porque Ele planejou, porque Ele tem poder e autoridade de governar sobre todas as coisas. Deus conhece o ontem, Deus conhece hoje e Deus conhece amanhã, e Ele governa sobre todas as coisas. Olha o que Ele diz: o meu propósito ficará de pé, no texto que lemos, e farei tudo o que me agrada. O que eu disse, isso farei acontecer. O que eu planejei, isso farei. Eu e você temos a nossa vontade e a nossa capacidade de realizar coisas muito limitada, não é? Tem uma série de coisas que a gente planeja e que a gente não consegue executar. Como, por exemplo, a gente decidiu começar esse ano fazendo uma dieta. E a gente está em junho e estamos começando agora de novo, não é? Porque a gente decreta isso, a gente não faz. Não é? Você decidiu fazer algo muito importante na sua vida e você está em junho falando: será que se eu começar em junho ainda dá tempo? Você já falou essa frase agora, perto de junho? Eu já falei, pelo menos para alguma coisa da minha vida. Será que se eu começar em junho, quantos meses ainda sobraram? 7. Bom, eu comecei contando com 12, mas 7 também é muito tempo. Eu acho que se apertar dá, não é? A gente planeja, mas a gente não consegue executar tudo que a gente planeja. Tem coisas que sim, a gente consegue planejar e executar até melhor do que a gente às vezes planejou, não é? Claro, a gente consegue ser disciplinado, organizado por uma série de coisas na nossa vida. Mas o fato é que nós somos limitados e a nossa capacidade não é total. Nós não somos todo-poderosos. Nós somos limitados, mas Deus não. Deus tem a capacidade de estabelecer planos e cumpri-los perfeitamente. Aquilo que Deus estabelece, aquilo que é. A realidade que está diante dos meus olhos e diante dos seus olhos, não é uma realidade do acaso, é a realidade de Deus. Foi Deus que estabeleceu todas as coisas como elas são. Tudo está dentro do plano de Deus. Entenda que quando a Bíblia fala sobre o conselho do Senhor, a Bíblia está falando sobre aquilo que Deus decreta e aquilo que Deus delibera. Deus tem planos eternos. Deus, desde toda a eternidade, fora do tempo, fora dos limites temporais, estabeleceu tudo o que existe, tudo o que há. Todas as coisas agem e funcionam segundo o decreto de Deus. Deus é aquele que decide e tudo o que Ele decide, então, fica de pé. Nenhuma das iniciativas, dos planos de Deus pode voltar atrás. Porque toda a vontade de Deus é estabelecida. Quando você abre, por exemplo, a sua Bíblia lá em Gênesis 1, você se lembra da maneira como Deus criou o mundo? Como foi que Deus criou o mundo? Lembra? E disse Deus: haja, termina comigo, luz. E o que aconteceu imediatamente? Houve luz. Sabe o que a Bíblia está ensinando para a gente em textos como esse? De que a vontade declarada de Deus, ela é poderosa. Não existe a possibilidade de Gênesis tivesse sido escrito do tipo assim, por exemplo. E disse Deus: haja luz. 2 pontos. E a luz falou: não sei não. Hoje eu não estou muito afim. E disse Deus: haja luz. E nada aconteceu. Essa possibilidade nem sequer é possível, ela não existe. Porque a vontade de Deus decretada, a vontade de Deus anunciada, ela é toda poderosa. Entenda, no final das contas, Deus tem um propósito para toda a história. Deus tem um propósito para as nossas vidas, se a gente for pensar individualmente, a nossa salvação, a nossa conformidade à imagem de Cristo, mas Deus tem um propósito para toda a história. Nem todo o inferno junto, nem todas as forças das trevas, nem toda a rebeldia humana poderia minar, ou enfraquecer, ou quebrar, ou desfazer o plano de Deus. Nada pode quebrar o plano de Deus. Nada pode fazer com que os planos de Deus simplesmente se quebrem. Porque se houver qualquer coisa neste universo que possa desfazer os planos de Deus ou atrapalhar os planos de Deus, então Deus não seria Deus. Então Deus não seria soberano.
Então Deus não teria autoridade sobre todas as coisas. Ele também seria limitado. Se existe alguma coisa nesse universo que poderia atrapalhar Deus, então a gente poderia dizer, então essa coisa que pode atrapalhar Deus é maior do que Deus. Essa coisa é maior do que Deus. Então pense comigo. Deus faz aquilo que Ele quer, como quer, com quem quer, quando quer, porque Ele é soberano. A vontade de Deus é plena e total. Irmão, sem dúvida nenhuma, esse é um ponto fundamental para a gente entender sobre a soberania de Deus. Porque se eu não tiver claro na minha mente, na minha compreensão doutrinária, de que o meu Deus é um Deus plenamente, totalmente soberano, eu posso, às vezes, acabar cultuando um Deus segundo a minha própria concepção, segundo a mente que eu tenho, segundo a mentalidade que eu tenho, segundo o meu raciocínio. Muitas das vezes, a gente encontra pessoas que parecem cultuar um Deus que não é exatamente o Deus bíblico. É um Deus criado à nossa própria imagem e semelhança, e não o contrário. É um Deus limitado, é um Deus que não pode tudo. É um Deus que eu fico bravo com Ele, por exemplo, quando determinadas coisas difíceis acontecem na minha vida, e eu chego e falo, eu não concordo com Deus. Uau! E legal você não concordar com Deus, é tipo um pedaço de barro falar para um oleiro que está fazendo um vaso, não gostei da forma. Não parece fazer muito sentido, não é? Mas às vezes a gente cultua a Deus assim. Ô Deus, olha, não concordei com o que você está falando, não. Não concordei com a maneira como o Senhor está conduzindo a minha vida, não. Eu te daria uma dica de fazer bem melhor do que você está fazendo aí, tá? Achando que o Senhor exagerou no sofrimento, tá? Não tá legal, grana tá curta. Vamos lá, o Senhor tem recurso, vou te dar algumas dicas. Essa parece ser a espiritualidade do nosso tempo. E a gente quer se tornar conselheiro de Deus. Em que a gente quer dizer para Deus, não faça assim. E por que que isso acontece? Porque a visão que muitas das vezes tem sobre Deus é uma visão pequena. Quanto menor for a nossa visão de Deus, maior será a nossa arrogância em querer conduzir Deus. E quanto maior e mais robusta for a nossa visão de Deus, mais humilde nós seremos diante desse Deus soberano. Irmãos, Deus é todo-poderoso. Mas você pode dizer, bom, então eu entendi, Deus pode todas as coisas. E pode de fato. Mas a gente diz que há algumas coisas que Deus não pode fazer. E aí você pode perguntar, poxa, peraí, eu acabei de entender que Deus pode todas as coisas, como é que tem algumas coisas que Deus não pode fazer? Nós entendemos que, biblicamente, o fato de Deus ser todo-poderoso não significa que Ele pode fazer, por exemplo, qualquer coisa que intente contra o seu próprio caráter. Porque Deus, de fato, é todo-poderoso, mas Ele também é santo. E em Deus não existe nenhum pecado. E em Deus não existe nenhum tipo de erro, nenhum tipo de trevas. Leia comigo, por exemplo, Tiago, capítulo 1, versículo 13. Olha só que interessante. Tiago está falando sobre a origem do pecado, sobre a força do pecado em nós, sobre a tentação. E lá no capítulo 1, versículo 13, Tiago diz assim, ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. E ele dá o motivo. Por que você não pode dizer que você está sendo tentado por Deus? Ele diz, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Deus não é tentador. Deus não vai exercer tentação sobre nós. Deus pode nos provar? Pode. Deus irá nos tentar? Não. Então, embora Deus seja todo-poderoso, isso não quer dizer que Deus vai se tornar, por exemplo, autor do pecado, ou que irá fazer algo que é contra a sua santidade. E aí, de novo, comparar conosco é bastante interessante. Porque olha só, nós frequentemente fazemos coisas que nós mesmos às vezes assustamos com elas, não é? Você tem um determinado padrão de comportamento, você tem determinadas virtudes e ideias que você defende, que você mantém publicamente, que você diz, não, eu penso assim, eu penso assado, e de repente você se vê fazendo algo que é contrário àquilo que você diz que você crê. Já aconteceu com você? Provavelmente. Não é? Eu me lembro, por exemplo, quando eu era novinho, e eu sempre falava que eu jamais, em hipótese nenhuma, iria comer cebola na minha vida. Porque eu odiava cebola. Até que um dia eu estava num churrasco cortando uma cebola assada. Falei, não é que esse negócio é bom? Não é que esse negócio é bom? Ou, por exemplo, a minha vitória sobre a azeitona. Sempre detestei azeitona e nunca consegui comer azeitona.
De repente, alguns tempos atrás, agora a Thalita me viu comendo azeitona no meio de uma coisa, você não tirou? Estou resistindo bravamente. Estou até pensando que talvez isso seja gostoso em alguma hipótese. Mas tem coisas que a gente nunca abre mão e nunca vai se vencer por elas, tipo o jiló, né? Esse não. Esse eu persisto em odiá-lo. Eu não sei você. O que eu estou querendo dizer é que, frequentemente, nós encontramos uma descontinuidade entre aquilo que a gente crê e aquilo que a gente fala que crê, os nossos princípios e aquilo que a gente faz. Não só no caso de azeitonas e jilós, mas sobre coisas sérias mesmo. Coisas muito sérias que você diz assim, eu nunca vou fazer isso. Não, isso não é meu jeito de agir, eu não concordo com isso, eu realmente acho que isso é errado. E aí, de repente, você se pega fazendo aquilo, você fala, caramba, eu fiz isso. Estou fazendo isso aqui, eu falei que isso era errado. E eu já dei aula sobre isso, eu já conversei na família falando que eu não concordo com isso, e de repente eu estou fazendo. Pela presença do pecado no nosso coração e a imperfeição na nossa natureza, nós podemos com alguma frequência cometer coisas ou fazer coisas que estão em completa dessintonia com aquilo que a gente diz crer. Mas em Deus não. Em Deus isso não é possível, porque Deus é santo, perfeito, completamente bom. E em Deus não existe descontinuidade. Aquilo que Ele é se manifesta e se reflete naquilo que Ele faz. E a continuidade é perfeita. Não existe nenhum ato de Deus que está desconectado com o seu caráter. Não existe nada que Deus faça que está longe ou distante ou afetando a sua natureza perfeita e santa, justa. Não, Deus é bom e tudo o que Ele faz é muito bom. Bom, isso mostra para nós então que de fato Deus criou tudo perfeito, como diz Gênesis 1:31, e viu Deus que tudo era bom. E declarar a soberania de Deus no final das contas é como se nós estivéssemos simplesmente dizendo que Deus faz todas as coisas de maneira consistente com o seu próprio caráter. O caráter de Deus está manifesto nas obras de Deus. Ele faz todas as coisas. Todas as coisas que Deus faz são perfeitas e boas, porque elas estão conectadas com o seu caráter. Agora, a Bíblia não apenas nos mostra Deus como o criador de todas as coisas. A Bíblia também nos mostra Deus como o sustentador de todas as coisas. Aquele que não apenas criou, mas também sustenta todas as coisas. Pense comigo. Deus criou o universo de uma maneira que para nós é impossível repetir. Porque a Bíblia nos deixa muito claro que Deus criou tudo o que nós vemos a partir do nada. E criar algo a partir do nada é impossível para os homens. Em teologia, a gente usa uma expressão que talvez você já tenha ouvido, que é o fato de que Deus criou todas as coisas ex nihilo. Já ouviu essa expressão? Ex nihilo. Ex nihilo é uma expressão em latim que significa do nada. Deus fez do nada. Deus criou ex nihilo, a partir do nada. Nada. E-X-N-I-H-I-L-O. Ex nihilo. Deus fez tudo do nada. Eu e você somos seres criativos, não somos? A gente cria muita coisa e eu sei que tem gente aqui nessa igreja que é maravilhosamente criativo. Você consegue criar coisas extraordinárias. Talvez no artesanato, talvez na maquiagem, talvez na comida. Tem gente muito talentosa aqui. Mas tudo que você faz a partir de alguma coisa, não é? Se você vai fazer uma comida, você parte de alguns ingredientes. Se você vai fazer uma obra de marcenaria, você parte de madeira, que você não criou. Se você vai fazer alguma obra de ferro, se você parte. Enfim, você sempre parte de algo que foi previamente criado, algo pré-existente. Mas Deus não cria o universo assim. Deus cria o universo, e agora você já decorou, ex nihilo. Deus cria o universo do nada. Deus chama à existência coisas que antes não existiam. Por exemplo, a Escritura nos deixa claro isso em Hebreus 11:3. Olha aí no seu guia da aula, ou mesmo na sua Bíblia. Hebreus 11:3 diz assim: pela fé, nós entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira, preste atenção nesse trecho, de maneira que o visível, aquilo que está diante dos nossos olhos,
veio a existir das coisas que não aparecem. O visível surgiu daquilo que é invisível, que não existia. Deus chama à existência coisas que não existem. Agora entenda, irmãos, no final das contas, o que a Bíblia está dizendo para nós, então, é que Deus é o criador de todas as coisas, cria todas as coisas a partir do zero, e aquilo que a palavra de Deus nos ensina, e assim nós cremos, é de que isso é a verdade absoluta. Cremos que Deus é o criador, é, no final das contas, o fundamento da nossa fé. A nossa fé, ela não começa lá na salvação em Cristo Jesus. A nossa fé começa na criação de todas as coisas. É por isso que às vezes a gente tem que corrigir a percepção de alguns crentes de gostar demais do Novo Testamento e desprezar o Antigo. Já teve essa experiência aí? Já ouviu alguém dizer isso? Eu gosto tanto do Novo Testamento, é tão maravilhoso assim. Jesus, mas o Antigo eu acho meio difícil de ler, hein? Não sou muito fã, não. Para a gente poder entender o novo, para a gente poder entender a obra da salvação, para a gente poder entender a obra de Cristo, a gente precisa antes entender que Deus é o Criador de todas as coisas. Tudo pertence a Ele, Ele sustenta todas as coisas, Ele governa todas as coisas. A realidade que existe ao nosso redor deve ser pensada considerando que Deus é a origem de todas as coisas. Deixe-me fazer uma notinha, inclusive, sobre como nós entendemos o mal. Às vezes nós temos uma tendência de pensar no mal, Satanás, seus anjos, como se o mal fosse onipotente também. Como se Satanás fosse todo-poderoso. Como se o maligno tivesse o mesmo poder que Deus. E a gente acaba caindo numa espécie de dualidade, ou um dualismo de forças cósmicas poderosas. Do tipo assim, Deus é totalmente poderoso e Ele é o bem, e Satanás é outro totalmente poderoso e ele é o mal. E tem uma luta terrível entre Deus, e Deus às vezes perde, e Deus às vezes ganha. Mas isso não é verdade, biblicamente. Isso não é verdade. Satanás e seus anjos, o mal, o maligno, não é totalmente poderoso. Ele é totalmente limitado. Ele é um anjo criado por Deus, em santidade e em perfeição, que se rebelou contra Deus. E agora se tornou um parasita, um rebelde no reino de Deus. Satanás é, no máximo, um anjo revoltado com seu Criador. É isso que ele é. Você pode dizer, mas ele é poderoso, ele faz um monte de estrago. Claro que faz, ele faz mesmo. E a sua hoste de demônios ajuda bastante a fazer esse estrago contra nós. Mas isso não quer dizer que ele tem o mesmo poder de Deus. Por exemplo, às vezes alguns crentes acham que Satanás pode ler pensamento de todo mundo e que Satanás está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não pode, tá, gente? Porque ele é só um anjo. É só um, ele não é vários, ele não é todo poderoso. Satanás está aqui vigiando tudo e lendo o pensamento de todo mundo. Não está, não. Está, não. Ele tem uns demônios, uns pangaré que fica atormentando e tentando o povo de Deus e tal. E eles são maus, eles fazem bastante trago, é verdade. Mas muito maior é o que está em nós do que está no mundo. Incomparavelmente maior. A Bíblia manda, por exemplo, a gente fugir das paixões da mocidade, não manda? Fugir, pois, das paixões da mocidade e tal. Fuja da tentação da carne. Mas com relação ao tinhoso, o que a Bíblia fala para a gente fazer? Resistir. Porque vai acontecer o que com ele quando você resistir? Ele vai fugir. Não é intrigante isso? Com paixões da mocidade, você corre. Padrão José de correria. Lembra José na casa de Potifar? A mulher aparece com as ideias muito erradas, tal, umas tentações diferentes. José, sai fora, José. Sai correndo. E com o diabo? Resista. Vista a armadura. Firma o toco. O que vai acontecer com ele? Ele vai fugir de você. Entenda o que eu estou dizendo? O que eu estou dizendo não é para você menosprezar e achar, então tudo bem, então beleza. Então essas coisas de trevas e diabo e tentações e Satanás, isso aí é bobeira, eu vou deixar isso para lá. Não, não é isso. A Bíblia manda a gente tomar cuidado com essas coisas. Da gente não ser inocente com as artimanhas de Satanás. Da gente se revestir da armadura. Efésios 6. A Bíblia fala sobre tudo isso. Mas a Bíblia também nos lembra que Satanás não é todo poderoso. Isso é muito importante para a nossa espiritualidade. Tá? Satanás não é todo poderoso. Seus anjos não são totalmente poderosos. E no final das contas, eles só continuam atuando porque o dia deles ainda não chegou. Só por causa disso. Quando o dia de Cristo chegar, o que vai acontecer com eles? Já está escrito, Deus já decretou.
Satanás vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, junto com a besta, junto com o anticristo, junto com todos os demônios, junto com todos os ímpios. Deus já definiu. Tem chance disso mudar? Não. Satanás pode fazer alguma coisa para mudar isso? Não. Adianta orar para Satanás converter? Não. Não adianta. Ele vai ser condenado, porque ele é mentiroso desde o princípio, rebelde contra o Senhor. A condenação dele já está decretada. Deus é todo-poderoso. Isso é importante, porque a gente nem vai menosprezar os ataques das trevas e as setas inflamadas do maligno, mas também a gente não vai supervalorizar. Senão a gente começa a achar que existe outro que é todo-poderoso, e não existe. Só o Senhor é todo-poderoso. Só o Senhor é onipotente, onipresente, onisciente, domina sobre todas as coisas, rei sobre todo o universo. Só o Senhor é. Ninguém mais pode ser. Irmãos, crer na soberania de Deus e na criação de Deus sobre todas as coisas é o fundamento da nossa fé. E mesmo quando a gente lida com ciência, com as pesquisas humanas, a gente pode ter o nosso coração muito em paz de saber que o cristianismo bíblico nem sequer teme a ciência. Às vezes a gente lida com ciência como uma coisa meio temerosa, né? Será que daqui a pouco algum cientista descobre alguma coisa que vai conflitar com a Bíblia? Não, irmãos. Isso não é possível. Porque no final das contas, ciência é estudar aquilo que Deus criou. O cientista nada inventa. O cientista só consegue descobrir aquilo que Deus já colocou lá. Ele inventa alguma coisa? O cientista cria alguma coisa do nada? Não. Se um cientista vai para um laboratório, estuda determinada coisa, o que ele faz é descobrir, olha, eureka, olha que interessante, isso está aqui. Isso funciona desse jeito. Tá, mas quem que fez? Deus. A gente pode descobrir N coisas nesse universo, mas todas elas foram feitas pelo Senhor. Todas elas foram estabelecidas por Deus. No final das contas, nada, nunca, jamais será descoberto que contraria a verdade de Deus, porque a verdade de Deus é a verdade, e não uma verdade. Mas além disso, precisa ficar muito claro para nós que Deus não apenas criou o universo, mas também sustenta o universo. E aqui talvez a gente precisa mexer em um outro erro que às vezes a gente cultiva na nossa mentalidade sobre quem Deus é. Às vezes nós temos uma ideia de que Deus, ele é de fato o criador de todas as coisas. Mas é como se Deus tivesse apenas dado corda no universo e depois largado a própria sorte. Todo mundo aqui já brincou de carrinho de flexão alguma vez na vida, não já? Mesmo que você não seja muito apaixonado por carrinho, você já deve ter puxado a flexão de um carrinho um dia e largado ele, já? Provavelmente. Às vezes nós pensamos que Deus como criador é como se Deus tivesse pegado o universo e o universo fosse meio que assim um carrinho de flexão. E Deus puxou, deu bastante flexão, bastante corda, e depois que ele terminou de criar, ele disse assim, agora tchau. Agora você vai sozinho. Às vezes, alguns crentes nutrem corretamente a ideia de que Deus criou todas as coisas, mas não conseguem compreender que Deus não apenas criou, mas que Deus governa sobre todas as coisas, todos os dias, todos os segundos. A palavra de Deus deixa muito claro para nós que Deus governa sobre todas as coisas, que Deus reina sobre o universo, que Deus reina sobre sua igreja. Acho maravilhoso como o Salmo 100, versículo 3 coloca isso. Ele diz assim, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Deus não deu só flexão e foi embora. Deus continua agindo sobre todas as coisas. Deus que governa sobre chuvas, sobre sol, sobre as estações do ano, sobre a vida. Ele que dá respiração a todo ser que existe. Ele que tira a respiração. Ele que dá a vida e Ele que tira a vida. Ele governa sobre todas as coisas. Nada foge sobre a soberania de Deus. Imaginar a ideia de que Deus não é soberano é pensar então que o mundo está à sua própria sorte. Sabe por que às vezes algumas pessoas se incomodam com a ideia de que Deus governa sobre todas as coisas? Às vezes algumas pessoas se incomodam com a ideia de que Deus é o Senhor sobre todas as coisas, porque elas se incomodam com algumas coisas que acontecem. Isso frequentemente, por exemplo, aparece como um questionamento do governo de Deus quando coisas ruins acontecem. Por exemplo, uma catástrofe. Claro, a gente se entristece, a gente acha isso lamentável, triste, chora por vidas perdidas.
Mas há uma tendência de algumas pessoas olharem para isso e pensar, tá vendo? Deus não pode ser soberano. Porque se Deus fosse soberano, Deus não deixava isso acontecer. Eu não consigo entender por que é que Deus permitiu que isso acontecesse. Mas deixa eu te talvez fazer pensar por outro lado. Você não concorda que se a nossa mente é finita, totalmente limitada, reduzida, nós jamais vamos conseguir conhecer totalmente a mente de Deus? Não dá. Porque o infinito não cabe dentro do finito. Não tem como. Lembra que a gente estudava isso na escola? Contém ou não contém? Cabe ou não cabe? Não cabe. O finito, o infinito, aquilo que não tem limites, não cabe numa cabeça que tem limites. E às vezes a gente fala coisas do tipo assim, pastor, tudo bem, isso aí beleza, mas quando a gente estiver na glória, aí a gente vai entender tudo, não é? Quando a gente chegar na glória, aí vai entender tudo, 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 tudo. Não dá também não. Porque mesmo na glória a gente vai estar melhorado demais, né? Versão 2.0. É isso, 1 Coríntios 15, ressurretos, corpo imortal, bonitinho, sem problemas, restaurado, um monte de coisa que a gente queria que restaurasse agora e que a gente usa renew, mas não dá certo, Deus vai restaurar. E vai ser maravilhoso. Mas você ainda continua sendo finito. Ainda continua sendo uma criatura. Como é que vai caber tudo na nossa cabeça? Quem pode ser conselheiro de Deus? Paulo diz isso em Romanos. Quem primeiro deu a ele para depois o receber? Quem pode dar conselhos para Deus? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Quão insondáveis são a mente de Deus, quão inescrutáveis são seus caminhos. Não dá para conhecer. Se a gente acha difícil conhecer uma pessoa por inteiro, não é? Você é casado, você tem família, você sabe disso. Você fala assim, conheço meus filhos. Conhece mesmo? E de repente os seus filhos fazem um negócio que você fala, menino, eu estou te desconhecendo. Não é? Eu não sabia que você podia fazer essa coisa. Mãe, é porque eu não te falei isso. Só que a gente conhece os meninos tudo. A gente faz check-up dos meninos tudo. Mas aí os meninos fazem uns negócios que você fala, miserável, onde você arrumou isso? Onde você aprendeu isso? Porque mesmo com seres limitados como filhos, seres humanos, filhos, parentes, com pessoas com quem a gente convive, a gente não consegue conhecer as pessoas por completo. Não é? Você pode passar uma vida com alguém e mesmo assim ainda dizer, tem coisas no seu coração que eu não faço a mínima ideia. Você ainda é desconhecido para mim em alguma medida. Eu não consigo te conhecer todo. Eu não sei tudo que você pensa, tudo que você sente. Agora imagine sobre Deus. Então a gente precisa compreender que no final das contas, Deus é soberano sobre todas as coisas e nós nem sequer seremos capazes jamais de conhecer toda a mente de Deus. Mas todas as vezes que eu penso sobre isso, eu falo, yes, ainda bem que é assim. Porque se eu acreditasse, e se você acreditasse, se nós acreditássemos em um Deus, que a gente soubesse explicar tudo sobre Ele, sabe qual deveria ser a nossa conclusão? Esse Deus não existe, foi a gente que inventou. Porque a gente sabe tudo sobre Ele. Não foi a gente que inventou. Mas quando eu conheço um Deus, que por mais que eu conheço, e caminho com Ele, e ando com Ele, e aprendo dEle, e oro, e leio a palavra dEle, e me deleito na revelação dEle, e conheço, e passo uma vida inteira de EBD, de culto, e conhecendo a Deus, e eu ainda falo, Senhor, quão inescrutáveis estão os teus caminhos, quão insondável a tua mente, Senhor, eu não consigo te conhecer. Tem tanta coisa, o que eu sei é uma gota, mas existe um oceano da sabedoria do Senhor, que eu não faço a mínima ideia. Eu olho para a minha vida e não consigo entender a plenitude de todos os caminhos como o Senhor tem me guiado. A minha vida, a vida da igreja, a vida do povo de Deus, a vida do universo, eu não consigo, Senhor. Que bom que a gente não consegue. Quer dizer que esse Deus é Deus de verdade. É um Deus que não cabe na nossa cabecinha, porque simplesmente não foi a gente que inventou. Isso é sensacional. Então não fica triste de você não conhecer a Deus, não. Não na sua plenitude, fala assim, ainda bem que eu não conheço tudo. Que ótimo. Eu vou prosseguir em conhecer cada vez mais. Mas sempre com aquela consciência de que por mais que eu conheça, há tanto que eu não sei. Porque Ele é soberano, Ele é o Senhor. Irmãos, tudo isso aponta para nós o fato de que nós não somos donos do nosso próprio nariz. No final das contas, nós não pertencemos a nós mesmos e nós nem sequer conseguimos caminhar sozinhos. Pense comigo,
eu e você não somos seres determinantes, nós somos seres dependentes. Daí você já viu por que é tão errado alguém orar determinando alguma coisa para Deus? Do tipo pisar num lote e falar, Senhor, eu estou entendendo que isso aqui é propriedade do Senhor para mim, eu determino em nome de Jesus, isso aqui vai ser meu. Determina não, gente. Determina nada não, é só graça. Só graça. Só graça. Nada que a gente consegue determinar para Deus. Você não conhece ninguém na Bíblia falando assim, Senhor, isso aqui é meu agora. Está em dívida comigo, hein? Resolve aí. Não tem, não. Até o Senhor Jesus, quando fez suas obras e foi indagado com qual poder ele fazia, ele disse, eu faço no poder do Pai. É a vontade do Pai, não a minha. Se Jesus falou que é a vontade do Pai e não a dele, gente, a gente falar que é a nossa vontade aí é arrogância tipo level Master Plus, novidade 2023, hein? Pode não. A gente não pode olhar então para as nossas titulações, para os nossos cargos, para o nosso prestígio, para o nosso patrimônio e pensar, fui eu que fiz. Fui eu que fiz. Eu sou senhor disso tudo. A gente vive numa geração muito de meritocracia, não é? É como se fosse assim, olha, se você fizer tudo tal, se você acordar tal hora da manhã, tomar banho gelado e não sei o que lá, entrar na banheira de gelo, fizer um monte de coisa, você vai ser bem sucedido e você vai ver a lei da semeadura, não falha, ou você vai colocar essas coisas e você vai ganhar, porque você mérito, 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 mérito. Gente, que bobagem. Quem já é mais rodado no minério aqui, você sabe que a vida é marcada por graça, não é? Porque tem um monte de coisa que a gente nunca plantou e a gente colheu. Você nunca plantou. Seja bem honesto. Nem um pedacinho da semente você pôs na terra. Simplesmente aparece. Graça de Deus. Graça. Pum. Você fala assim, que é isso, Deus? Como assim? Meu Deus. Maravilha. Que bênção. Glória ao Senhor. Graça, irmãos. Deus é Senhor de tudo, não nós. Deus é Senhor de tudo. Mas para a gente terminar, compreender a soberania de Deus vai, no final das contas, nos ensinar e nos mostrar que toda a nossa adoração precisa partir da nossa compreensão de que Deus é o soberano Criador. Afinal de contas, crer em Deus como Criador e fonte de tudo que é bom é o fundamento para a gente adorá-lo. Eu só vou adorar Deus de verdade quando eu compreender que eu o adoro porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Isso quer dizer, eu não deveria adorar a Deus só quando eu acho que Deus me deu coisas boas. Porque tudo que eu tenho vem das mãos de Deus. Já parou para pensar nisso? Nosso ar que respiramos, a nossa vida, tudo vem das mãos do Senhor. No livro de Apocalipse a gente encontra uma cena maravilhosa lá no capítulo 4, que é o capítulo do trono de Deus, em que mostra 24 anciãos se prostrando e adorando a Deus. E é interessante porque o tema da adoração deles é Deus como Criador. Olha o que diz o texto, versículo 11 de Apocalipse 4. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. E por que que Deus é digno de receber toda essa adoração? Olha como é que João termina dizendo. Porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Deus recebe todo o louvor e toda a adoração, porque no final das contas, Deus é o Criador de tudo que há. É por isso que a gente louva ao Senhor pelo aquilo que a gente come, pelo dia que está diante de nós, pelo sol, pela chuva, pelo frio, pelo calor, pelas amizades, pela igreja, pelas lutas, pelas tribulações, pelas alegrias, pelas respostas, pelo direcionamento. E a lista não para, porque tudo quanto nós temos e somos vem das mãos do Senhor. Ele é digno porque Ele é o Criador de tudo. Pense nisso. Às vezes a gente pode correr o risco de pensar que a gente deveria adorar a Deus só por aquelas coisas que a gente acha que não foi a gente que fez, mas Deus que fez. Não, eu vou adorar a Deus por isso aqui, porque isso aqui foi Deus que fez para mim. E essas outras coisas, não, isso aqui eu não preciso adorar tanto, porque essa aqui foi eu mesmo. Não foi não. Tudo foi o Senhor. Tudo foi a graça dele. Mesmo quando você ralou muito.
mesmo quando você suou bastante. Porque quem te deu condição de ralar muito e suar muito foi também o Senhor. Então, no final das contas, a gente não pode adorar a Deus só por alguma coisa que a gente acha que isso aqui foi Deus, não fui eu. Não, tudo é do Senhor. Tudo pertence a Ele. Crer em Deus como o supremo criador de todas as coisas nos mostra, no final das contas, que Ele é, de fato, o Senhor. Nós somos servos. Ele é soberano sobre todos. Deus não é servo de ninguém. A gente não pode decretar, só Ele que decreta. A gente não pode exigir, porque só Ele que exige. Só Ele pode exigir. Ele que dá as ordens. A vontade de Deus estabelece toda a realidade, irmãos. Tudo que Ele fez, tudo que Ele sustenta e tudo que Ele governa. Mas você pensa, mas esse mundo está muito caótico. Esse mundo jaz do maligno. Esse mundo está uma bagunça. Como assim Deus governa? Ainda que aparentemente nos soe estranho que o mundo esteja como está, e às vezes possa até parecer aos nossos olhos que não há alguém que governe, saiba, existe alguém que governa. E Ele sabe todas as coisas. E Ele preserva todas as coisas segundo a sua vontade. Quando nós admitimos que não existe um Deus tão grande, tão poderoso como o nosso Deus, Criador dos céus e a terra, aí de fato a gente começa uma vida espiritual. Aí de fato. Porque a gente começa a dar glória a Deus, reconhecendo que não somos nós que fazemos todas as coisas, Ele quem faz. No final das contas, a nossa vida não é nem sequer o histórico, o registro das nossas grandes façanhas pessoais. A nossa vida é a história que Deus escreveu. É a maneira como Deus nos guiou. E se nós compreendermos isso, a gente vai começar a viver cada passo do nosso dia com gratidão. Senhor, graças te dou por isso. O Senhor está no controle. Deus, eu quero te agradecer por isso, porque o Senhor está me conduzindo. Deus, eu quero te agradecer porque o Senhor fechou essa porta. Eu não consigo entender, mas eu sei que o Senhor tem planos perfeitos. Eu vou descansar no Senhor, na tua vontade. Me dá sabedoria para me guiar. Me dá sabedoria para me conduzir. Agora entenda. Dizer que Deus estabelece a vontade dele sobre todas as coisas não deveria nos conduzir a vivermos a nossa vida obcecados por conhecer a vontade de Deus. Porque às vezes nós pensamos, então tudo bem, então se Deus governa sobre todas as coisas, e se tudo é conforme a vontade de Deus, eu tenho que saber qual é a vontade de Deus. E às vezes a gente cultiva uma espiritualidade que é uma espiritualidade esquisita para a Bíblia. Porque a gente às vezes trata o futuro como se a gente precisasse encontrar em Deus e na Bíblia uma bola de cristal. Mas não é assim que Deus nos governa. Deus não deu uma bola de cristal para mim e para você, para a gente conhecer a vontade dele. Deus deu algo para mim e para você muito melhor, mas que exige mais de nós. Sabe o que é? Sabedoria. Sabedoria. A maior parte, se não todas as decisões importantes da sua vida, você não vai ter nenhum direcionamento muito claro sobre como lidar com elas. Não é assim? Ou toda decisão que você toma, aparece um anjo na sua casa e fala, não. Essa aqui, ó. Vai nessa. Oh, obrigado, Gabriel. É assim que funciona? Não. O instrumento que Deus nos dá para conhecermos e vivermos a vontade dele, caminharmos a vontade dele, é a sua palavra e a sabedoria que procede dela. A gente está diante de decisões e a gente está pensando no nosso coração, Deus, faz andar segundo o teu querer, me faz andar segundo a tua vontade. Qual o recurso extraordinário que Deus te deu? Sobrenatural que Deus te deu? Sabedoria. Peça a Deus sabedoria. E Deus dá sabedoria a todos nós, de maneira cheia de liberalidade. Peça sabedoria. Vamos orar? Vamos falar com esse Deus poderoso, criador de todas as coisas, governa sobre tudo, sustenta tudo e que nos dá da sua palavra, da sua sabedoria para nos conduzirmos neste mundo. Senhor, nós não temos uma mente como a do Senhor. O Senhor é onisciente, onipotente, sabe todas as coisas, governa sobre todas as coisas. Mas o Senhor, sendo Deus, nos deu sabedoria da tua palavra. E a tua palavra é a sabedoria que procede dela, é capaz de nos guiar e tomar decisões sensatas nesse mundo. Por isso, Deus, nós te rogamos agora, guia a nossa mente e o nosso coração, para que possamos te adorar, sabendo que todas as coisas vêm de ti. O Senhor é digno de toda honra, de todo louvor, de toda glória. Todas as coisas o Senhor fez, todas sustenta, sobre todas governa. Nós te adoramos por isso, Senhor. Ansiamos, ó Deus, por uma espiritualidade que nos faça te adorar em todo o tempo,
reconhecendo que tudo vem das tuas mãos e toda glória pertence ao Senhor. Mas tira, Deus, do nosso coração qualquer obsessão, qualquer desejo exagerado, por conhecermos uma vontade, ou conhecemos o futuro. O Senhor já nos deu algo muito melhor do que isso. Sabedoria, para vivermos o hoje, pautados na Tua palavra, sendo guiados pelo Teu querer, instruídos na Tua vontade. Dá-nos sabedoria, Senhor, para tomarmos as nossas decisões. Dá-nos entendimento para sabermos como proceder. E descansar que o Senhor governa sobre nós. Governa sobre todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, Deus te abençoe nessa manhã. Derrame graça sobre você. Se tiver um tempinho em casa, leia de novo essa aula. Estude esses versículos, reflita um pouco sobre isso. Que Deus possa te abençoar mais e mais. Até mais tarde, juntos estaremos adorando ao Senhor. Culto de Santa Ceia. Participe, esteja presente. Que Deus te abençoe.